Olá, gente. Como vocês estão? A gente está chegando então, né, no nosso finalzinho de curso, reta final, né? Vocês já foram desenvolvendo ao longo das várias aulas vários elementos desse projeto final, né, da lista de tarefas. E hoje a gente vai trabalhar um pouco isso tudo. Queria agradecer também pela caminhada com vocês. Espero que vocês tenham gostado do curso, que vocês não tenham achado muito, muito difícil fazer esse projeto no aspecto de não terem recebido as instruções necessárias. Embora é normal ter alguma dificuldade com algo novo que você está aprendendo, mas eu espero que eu tenha conseguido contribuir bem bastante para isso. E, bem, eu vou trabalhar aqui o projeto do zero, mas eu vou seguir uma rota um pouco diferente da dos exercícios, já que a gente já tem conhecimento de várias coisas que na época dos primeiros exercícios a gente não tem, né? Como funções, por exemplo. Então, eu vou começar um pouco mais básica, de uma forma um pouco mais básica, e vou aprofundando e refinando o projeto. Normalmente é assim que costuma funcionar a programação, tá? A coisa mais normal do mundo é você editar e apagar, escrever de novo várias e várias vezes, porque você vai refinando o projeto, né? Você vai polindo ele. E não tenho medo, por exemplo, de apagar todo o código. Vejo que se faz sentido apagar todo o código, mas eu acho que não se deveria ter medo de apagar o código e fazer de novo, se você achar que existe uma forma melhor de fazê-lo. Não tenho nenhum preciosismo nesse sentido. Muito bem. Criei o nosso arquivo do projeto final, né? E o que a gente vai estar fazendo aqui é fundamentalmente criar uma lista que vai poder ser, que vai ser feita a partir de uma interação com o usuário, que o usuário vai poder deletar tarefas, né, como se já tivesse cumprido elas, e vai poder ver as tarefas que ele tem. Fundamentalmente, é isso que é o nosso projeto. Bom, então, tudo começa com uma lista de tarefas, né? Então, vou fazer aqui lista de tarefas. Vou fazer a variável mais extensa, assim, mas é claro que você pode fazer variável de qualquer jeito. Pode ser só tarefas, pode ser, enfim, pode até ser só T, por exemplo, mas eu acho que não fica muito intuitivo e dificulta a legibilidade do seu código, né? É importante o seu código ter essa possibilidade de ser lido por outras pessoas, porque, por exemplo, a gente vai colocar esse projeto todo no GitHub. Se a pessoa ler o código e não entender nada, assim, é um pouco menos interessante, né? Ainda mais se for, por exemplo, para uma pessoa que está vendo seu currículo, né, seu portfólio, se ela entender as coisas mais facilmente, vende melhor a sua capacidade de trabalho e, inclusive, que você é capaz de fazer um código limpo, né? Então, se trabalhar em equipe. Lista de tarefas é igual a abre e fecha colchete. Lembrando que também dá para ser isso aqui, tá? Mas eu vou fazer com abre e fecha colchete, que é o jeito que eu mais costumo fazer, embora aparentemente não é o melhor jeito. Eles dizem que o melhor jeito é esse daqui, mas nesse sentido, eu acredito que tem a ver mais com questões de performance, né? De melhor aproveitamento da memória. Como isso é um programa de pequeno porte, isso não chega a ser um problema. A lista de tarefas. Ok. A gente precisa que essa lista, então, esteja inicializada, porque a gente vai inserir tarefas a partir do usuário. As tarefas são inseridas a partir da função input, né? E com a função append, usando a variável lista. Fazendo isso daqui, a gente já consegue inserir uma tarefa nova, né? Coisa simples, são funções que a gente já aprendeu há algum tempo. Por exemplo, lavar louça. Beleza, inseriu, né? Se eu fizer aqui um print lista de tarefas, no final do nosso programa, a gente vai ver a tarefa que a gente inserir aqui. Lavar a louça. Perfeito. Então, é assim que a gente faz a inserção. A gente também quer poder listar as tarefas, né? Que foi basicamente isso que eu fiz, de print lista de tarefas. E a gente quer poder inserir várias tarefas e manter o programa rodando, né? A não ser que ninguém se inserir uma tarefa, ele mostrou a tarefa e fechou. Então a gente precisa de fazer um loop. Um loop, quando ele tem uma quantidade determinada de vezes para rodar, a gente faz com for. Mas a gente não sabe quando o usuário vai querer que isso seja, que o programa seja encerrado. Então a gente faz uso do loop while e a gente precisa de uma condição. A gente pode resumir isso fazendo um while true.
mas isso daqui faz com que a gente precise de uma outra, de questões um pouco mais específicas para conseguir fugir, para conseguir encerrar o loop. E eu não acho que fica muito bonito, honestamente. Então, eu prefiro fazer aqui em cima uma variável que vai controlar esse loop, né? Uma variável booleana, ou seja, de verdadeiro falso. Continuar vai ser igual a true, ou seja, enquanto continuar for verdadeiro, e lembrando, continuar aqui nada mais é do que verdadeiro, ele vai continuar rodando. A gente precisa agora identar, né? Jogar tudo aqui para o lado, apertando Tab, ou apertando Tab. E agora a gente precisa conseguir fazer uma interação melhor com o usuário, que também é feita por meio de input, né? Essa é a nossa ferramenta fundamental para interagir com o usuário quando a gente está tratando de um código em console, né? Em terminal, que é só texto. A gente não tem botões, por exemplo, né? Então a gente precisa pedir o que o usuário quer fazer. Opção igual a input, insira o que deseja fazer. Dois pontos, espaço. Diminui minha coisinha aqui. Dois pontos e espaço. O espaço justamente vai ficar um pouco mais bonitinho. Escolha uma opção. Para ficar em várias linhas, a gente põe um barra N, né? A barra invertida, que é um caractere especial. Inserir nova tarefa. A gente pode dar um enter aqui também para ficar um pouco mais legível para a gente, ainda mais porque a tela está muito. A fonte está muito grande, né? Para ficar melhor para o vídeo. Não sei se isso vai ser necessário para vocês, mas eu também acho que fica legal para poder fazer essa apresentação, já que são várias linhas de fato. Também podemos usar aspas triplas pelo mesmo motivo, mas tecnicamente as aspas triplas não são para isso. E quando você dá Enter no VS Code, ele insere essa barra aqui, tá? Que é uma forma dele dizer que ele está continuando em outra linha. Seria assim que se faria manualmente, né? Então, da mesma forma, a gente põe um barra N aqui. 2, listar tarefas, barra N. E finalmente 3, sair, certo? A gente acredita que isso já faço bastante. Vamos rodar para ver se está tudo correto, se não está faltando nenhuma quebra de linha, né? Normalmente, quando a gente está desenvolvendo algo, a gente testa toda hora, tá? Sempre a gente faz uma pequena mudança, a gente testa de novo para ver se as coisas estão funcionando, para você não desenvolver um monte de código em que uma coisa fundamental está quebrada, que depois vai ficar mais difícil de alterar ela, até às vezes até difícil de identificar que o problema está lá na base. Então, a gente veio aqui, escolha uma opção, inserir nova tarefa, 2, essa tarefa, 3, sair e insira o que deseja fazer. Beleza. A gente ainda não fez, né, o aspecto da escolha em si. Como que a gente vai fazer para transformar esse 2 e 3 que o usuário vai digitar em uma escolha concreta? É, a gente precisa de fazer uma estrutura condicional. Então, se a opção for igual a 2 pontos, e aí a gente põe o que acontece. Detalhe, eu estou pondo entre aspas, porque o input sempre recebe as mensagens do usuário em forma de string, né, em forma de texto. E como a gente não está fazendo nenhuma operação numérica, eu não vejo necessidade de transformar esse em que funcionaria, ou então teria que fazer um int opção, mas me parece desnecessário e pode dar alguns problemas. Seria aqui, e aqui a gente colocaria o int opção, mas aí, por exemplo, se o usuário digitar alguma coisa que não seja um número, vai quebrar o programa, se a gente não fizer algumas considerações. De início, eu acho que fica mais interessante fazer desse jeito aqui com string. Se a opção for 1, a gente coloca isso aqui que a gente já fez, identando para a direita, porque ele está dentro dessa estrutura do if. O que a gente tem aqui nessa nossa estrutura do nosso código até agora é um aninhamento que chama. Então a gente tem um loop que joga tudo aqui, uma indentação para a direita, e a gente fez um if dentro do loop, que vai jogar mais uma vez para a direita.
É assim que o Python lida com essas questões de trechos de código que estão contidos só numa partezinha do código, né? Estruturas condicionais, loops, dentre outras coisas. Certo. Se a opção não for um, a gente põe um elif, né? Que é um else if, que em inglês significa se não, se. Ou seja, se não for a primeira opção, ele vai testar se é a outra opção. Então, se a opção for igual a 2, a gente faz essa daqui, print lista de tarefas. E, por fim, a gente poderia colocar um else, pegaria todas as opções que não fossem 1 e 2, no nosso caso teria que ser a opção 3, certo? Mas aí tem uma questão. E se a pessoa digitar qualquer outra coisa, 4, 5, x, 0, exclamação, ele não vai saber como lidar. Na verdade, na prática, o que vai acontecer se o usuário digitar algo que não é uma das opções e a gente estiver usando uma else aqui, ele vai sempre jogar para o else. E no caso, o que a gente está querendo fazer é justamente sair, né? Essa daqui é a nossa opção para sair. Então seria um continuar igual a falso, ele quebraria o programa. Significa que sempre que o usuário digitar algo que não seja um ou dois, ele vai encerrar o programa. E isso não necessariamente é o que a gente deseja, porque o usuário pode ter esbarrado alguma coisa, às vezes escreveu um e um espaço, ele nem sabe que ele digitou o espaço, e vai fechar o programa sem necessidade. Então é melhor, nesse caso, a gente deixar a coisa um pouco mais precisa, colocando um 3, certo? E aí, se não for nenhuma dessas três opções, o programa não vai fazer nada, vai rodar de novo. Eu posso colocar aqui, qualquer coisa. Ele roda de novo. Ele não tenta fazer nada porque ele não sabe o que é para fazer. Eu posso listar tarefas, não tem nenhuma, eu posso sair agora. Beleza. O que fica mais interessante, né? O usuário às vezes não entendeu por que está rodando de novo, de novo. Então vamos com else, né? E a gente faz uma mensagem de erro. Opção inválida. Tente novamente, por favor. E para ter um espacinho maior, né, que vocês viram aqui que eu escolhi uma opção que está muito perto do anterior, eu quero colocar aqui, no final de tudo, né, depois que ele roda uma vez, eu quero que ele quebre a linha. A gente pode fazer só isso daqui, tá? Esse é um código perfeitamente válido, mesmo que só tenha o caractere especial, significa basicamente que você está quebrando a linha, né? Você está jogando para a próxima linha. Se a gente rodar desse jeito, seria, opa, embaixo. Inserir uma nova tarefa, coloco lavar louça, e ele vai dar esse espação aqui antes de mostrar outra opção. Fica um pouco mais organizado para a gente, né? Muito bem, gente. Então, esse código aqui ele já é razoavelmente funcional. E tem várias coisas que a gente pode melhorar. Primeiramente, a nossa exibição está muito feia, né? Está muito simples. Ela, se a gente colocar muitas tarefas aqui, vai acabar acumulando elas uma do lado da outra e vai ficar um pouco chato. Como a gente pode mudar isso, né? A gente tem que alterar aqui a nossa lista de tarefas. A gente pode fazer um print um pouco mais complexo. A gente está lidando com um loop, né? Um loop de uma quantidade finita de elementos, porque a gente quer exibir cada um dos elementos dentro dessa lista. Para isso, a gente usa então o for. For tarefa em lista de tarefas, ele vai imprimir a tarefa. Se a gente fizer assim, ele já vai melhorar bastante na qualidade da exibição. Aqui em cima, lavar a louça e limpar a casa. Mas está um pouco bruto ainda, né? A gente podia deixar isso aqui um pouco mais bonitinho. E além disso, bom, vamos tentar deixar um pouco mais bonitinho usando uma f-string. A gente põe aqui, né, o tarefa
a gente pode colocar alguma coisa como, por exemplo, um asterisco. A gente pode fazer um título também. O título ele não vai ser exibido toda vez que entrar em um elemento da lista. Então a gente faz algo como lista de tarefas e rodar. Agora aparece lista de tarefas, lavar, louça, limpar a casa. Ele vai fazer isso para cada tarefa que a gente tenha. Eu também gostaria, para ficar um pouco mais organizado, de aumentar o espaço aqui. A gente põe uma barra invertida N para ele separar mais esse insiro que deseja fazer. Beleza? Então a gente já tem uma capacidade perfeita aqui, né? O programa, tecnicamente, é um programa funcional. Ele consegue rodar o tanto que o usuário quiser, ele sai quando quiser. A pessoa que está usando pode adicionar tarefas e pode listar as tarefas que foram adicionadas. E a lista de tarefas ela é esteticamente aceitável. Isso daqui já seria um sistema funcional, né? Se você quisesse usar isso para uso pessoal, você conseguiria, né? Tipo, pensa, vou rodar o programa e ver o que eu preciso fazer hoje. E aí você deixa o programa lá e vai adicionando as tarefas na medida em que você precisa, vai exibindo quando precisar também. Tudo certo. A gente aprendeu, né, na aula 5 que esse não é o jeito ideal de fazer um código, porque se a gente precisa alterar alguma coisa, é mais confuso, é mais complexo. Isso, claro, vai piorando na medida em que o programa fica grande. A gente está fazendo aqui um programa de pequeno porte. Mas é bom já criar o hábito de fazer isso daqui de um jeito que o código fique mais limpo, mais eficiente, mais fácil de alterar. Para isso a gente usa funções, né? Então, como a gente poderia fazer? A gente tem pelo menos duas funções bastante evidentes aqui, né? Que é adicionar tarefa, vai adicionar uma tarefa, né? E ele vai adicionar uma tarefa numa lista, então a gente precisa de dois parâmetros aqui. A lista, que vai receber a tarefa nova, e a tarefa nova, né? Apesar do nome ser igual, isso daqui não conversa com isso daqui. Esse parâmetro está sendo usado exclusivamente dentro dessa função e não tem acesso a essa variável externa à função. Inclusive, normalmente a gente deixa as nossas funções antes da maior parte do código, depois das nossas importações de bibliotecas e antes do restante do código. Então, deixaria assim. Ele está dando erro porque a gente ainda não fez nada e ele está esperando que essa função faça alguma coisa, né? Como que a gente faz? Bastante simples aqui, né? Lista de tarefas, ponto, append tarefa. Exatamente o que a gente fez ali com uma programação sem uso de funções. Só que aqui a gente está adicionando essa tarefa que foi colocada a uma lista que também recebe e a gente precisa devolver isso para o usuário de alguma forma. E para isso a gente usa o return. A gente devolve a lista de tarefas. Na prática, então, como isso muda o nosso código daqui de baixo? A gente faz isso daqui. Ao invés de ser lista de tarefas.append de tarefa diretamente, a gente põe que lista de tarefas é igual a adicionar tarefa. A gente coloca a tarefa que foi inserida aqui em cima pelo usuário nessa nova lista. Tudo bem, né? Assim, eu posso imaginar que alguém está pensando que isso parece um pouco fazer código a mais por pouco motivo, né? Porque ficou bastante parecido o jeito que estava antes e o jeito que ficou agora. No entanto, em primeiro lugar, é a questão de facilitar a manutenção do código. E com códigos pequenos não é um grande problema fazer uma programação desse gênero, mas tem algumas vantagens que a gente ganha aqui. Primeiro, legibilidade. Qualquer pessoa que olhar aqui sabe o que você está fazendo aqui é adicionar uma tarefa. Não precisa nem saber o que significa append, né? Segundo, se esse código for usado em outras partes do nosso programa, também está bastante fácil de editar o código, porque a gente editar aqui a função vai alterar todos os lugares que chamam essa função. E bom, também facilita que a gente possa adicionar novas funcionalidades sem grande dificuldade, sem ter que ficar lendo muito do nosso próprio código e tanto relembrar como ele funciona, que é algo que acontece quando você faz um programa e passa um tempo sem usar ele e volta depois. Ou também quando outra pessoa vai usar o seu programa.
Então aqui, facilmente você entende que a tarefa é adicionada por meio dessa função. E eu poderia, por exemplo, adicionar uma nova funcionalidade, que é falar tarefa adicionada com sucesso. Esse print ele não vai ser retornado, né? Ele vai exibir na tela, mas ele não é uma coisa que está sendo retornada para a variável. E isso é muito fácil de fazer desse jeito que a gente acabou de fazer, né? Muito intuitivo. E, mais uma vez, eu não consigo deixar de enfatizar que num programa grande, funções são essenciais, porque fazer isso daqui, se você imaginar que essa tarefa, essa função adicionar tarefa fosse chamada dezenas de vezes no programa, é fundamental para você não ter que ficar alterando manualmente todas as vezes que você precisa adicionar uma tarefa. Muito bem. Agora, então, se a gente rodar o nosso programa, idealmente para estar funcionando exatamente igual para o usuário ou usuária. Ah, idealmente para funcionar igual. Então, se eu colocar inserir nova tarefa e colocar lavar louça, ele deu erro. Beleza. Mais uma vez, eu estou programando aqui de uma forma bem aberta. Eu quero que todo mundo veja, porque eu quero que vocês entendam que erros acontecem. Isso é parte do processo da programação. Aqui está falando que está faltando, né? Está em inglês, missing one required positional argument, ou seja, está faltando um argumento posicional requerido. E aí, bom, mesmo que você não entenda inglês, dá para perceber bastante rapidamente que se você olhar aqui, adicionar tarefa e um parâmetro tarefa, aqui em cima são dois parâmetros que ele está esperando e que ele te deu só um argumento. Então a gente tem que colocar aqui a lista de tarefas e o tarefa. Fica assim dentro dos parênteses, né? Então a gente vai e roda novamente. Eu escrevi errado, mas tudo bem. Loan, lavar Loan. Colocar listar a tarefa e mostra pra gente lavar Loan. Beleza. Então a gente trocou para uma programação mais funcional, mais fácil de lidar. Inclusive tem algumas vantagens quando a gente usa isso nas plataformas, porque, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui, ó. Né? Assim, isso em plataformas de código, né? Tipo VS Code, PyCharm, entre outras possibilidades. Às vezes você pode gostar de deixar as coisas um pouquinho mais compactadas, assim, que só se você precisar mexer na função que você vai e exibir ela maior. Fica um código um pouquinho mais limpo, né? Muito bem. Falta a gente fazer isso com as outras duas funções. Com a outra função, quer dizer, só tem mais uma, né? Listar tarefas. E aí, o que que é legal nisso, né? Da mesma forma. A lista de tarefas vai receber a lista, não precisa receber mais nada, porque ele vai só exibir as listas. Isso significa que a gente pode fazer uma formatação complexa, que o tanto que a gente quiser, sem ter grandes questões de ter que ficar editando lá dentro do código. Significa, por exemplo, se eu quiser mudar essa formatação, adicionar coisas novas nessa exibição, colocar, por exemplo, umas coisas para ficar mais bonitinho, tipo, digamos, vamos explicar um asterisco. Vou exibir um asterisco 50 vezes para separar um pouco melhor da, da parte anterior do código. Vou colocar aqui um hífen 50 vezes para separar da lista de tarefas. Vou colocar um hífen aqui 50 vezes para separar do que vier depois. Fica um pouco mais parecido nesse caso com uma tabela, né? Vamos ver como fica na prática. E é isso, a gente vai testando o tempo inteiro, como eu disse anteriormente. Eu até dei um erro aqui, eu estava só pedindo para. Ah, não, esse erro é real, né? Ele dá um erro aqui falando que tem alguma coisa, algum erro de indentação, né? Aqui, indented. Ele fala qual que é a linha 28. Se a gente ver aqui é porque eu esqueci de chamar a função, né? Seria listar tarefas. E aí eu coloco lista de tarefas aqui dentro. Executando novamente.
E a gente listando, ele vai mostrar para a gente com essas alterações que a gente fez de formatação. Isso fica muito mais compacto, muito mais fácil de mexer. Então, por exemplo, uma coisa aqui que eu estou vendo que eu não gostei é que eu não tirei essa quebra de linha aqui antes. Ficou meio longe esse asterisco do código seguinte. Então eu vou apagar, eu apaguei nessa quebra de linha para ficar o asterisco grudado no lista de tarefas. Daí ele vai colocar esse monte de hífen, vai colocar todas as tarefas aqui dentro e encerrar. As edições ficam mais fáceis. Eu espero que esteja dando para entender esse aspecto, tá? Que é fundamental. Muito bem, a gente pode inclusive fazer mais algumas edições. Eu vou fazer isso aqui já que o nosso código é um pouco apertadinho por causa do tamanho. Que a gente pode fazer mais algumas transformações de coisas do nosso código em funções. Porque, por exemplo, se a gente precisasse exibir esse menu várias vezes, é mais interessante a gente editar isso numa função. Então, a gente pode fazer um exibir menu. Esse daqui, no caso, não recebe nada, porque o menu ele é fixo aqui em cima, né? Tudo que isso aqui faz é fazer esse print. Então, também não precisa retornar nenhum valor. E aí, olha só como é que fica mais legível. Ao invés de ter aquele código todo ali, eu só coloco um exibir menu. A opção é recebida aqui pelo input, normalmente. E a gente tem a nossa validação, né? A validação, desculpa, a nossa avaliação das condicionais. Se a gente ver esse código todo, a gente vê que ele está muito mais compacto, se você olhar só a parte do código em si, né? Que é isso daqui. Você poderia, inclusive, pegar tudo isso aqui e transformar numa função, mas eu não vou fazer isso no momento porque eu não vejo muito motivo. Mas normalmente é o que você faz. Então, a gente tem essa possibilidade aqui, tendo um código muito mais compacto. Bem, gente, então, com uma primeira parte aqui do nosso projeto final, a gente já acaba aqui essa aula tendo as nossas principais funções do programa. É, Enquanto funções, né, as principais características que o nosso programa pretende executar, estão em forma de função, e o código está razoavelmente limpo e fácil de editar. Na próxima aula, a gente vai finalizar adicionando uma função nova para o nosso programa e fazendo mais algumas edições do nosso código para deixar ele bastante mais inteligível. E, por fim, vamos ter, então, o primeiro projeto de vocês no portfólio. Espero que esteja dando para acompanhar e lembrem-se sempre de tirar quaisquer dúvidas. Não deixem de programar no computador de vocês, tá? Não adianta só ver eu fazendo, vocês precisam programar, senão o cérebro não aprende. Muito bem, um beijo para vocês.